Salmos, capítulo 33, eu quero ler com você, versículo 13. Salmos 33, 13. E eu quero ler com você do versículo 13 até o versículo 22. Olha que palavra de Deus linda que Deus está derramando no seu coração. Aliás, prepara o seu coração para receber algo de Deus. A palavra de Deus, ela tem alguma coisa nela que vai além da capacidade que o texto tem de mexer com a cabeça da gente. Quando você se expõe a qualquer texto, a qualquer filosofia, a qualquer jeito de pensar, sua cabeça tende a mudar. Porque qualquer mensagem fala com a mente. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma graça de ir além disso. Então, quando você se expõe à palavra de Deus, ela tende a não falar apenas com a sua cabeça. Ela tende a não apenas falar ao seu intelecto. Ela tende a derramar algo dentro do seu espírito e produzir vida a você. Então, se abra para isso. Deixa Deus ministrar a você. O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono, Ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos os homens, que conhece tudo o que fazem. Não há um monarca ou um rei, não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos. Nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar por conta própria. E o versículo 17 diz: o cavalo é ilusão de livramento, e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e nossa proteção. No Senhor se alegrará o nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti depositamos. O Salmo 33 está falando de uma percepção de coisas que Deus usa para nos salvar. E ele está falando de 3 coisas como exemplo. E a primeira, ele se refere no versículo 16, falando que não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que muitas vezes Deus usa o exército para dar vitória ao rei. Depois, no mesmo versículo 16, ele diz: nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar. Ele está dizendo que muitas vezes ele usa a força do guerreiro mais poderoso para dar vitória. Por último, no versículo 17, ele diz: o cavalo forte, o cavalo rápido, é apenas uma ilusão de livramento. E nem toda a força do cavalo é capaz de fazer a gente escapar. Ele está dizendo que muitas vezes, quando a gente precisa fugir, quando a gente precisa escapar, Deus vai prover um cavalo mais rápido. Ontem eu estava ministrando em Vila Velha, e nessa minha vida de ministrar num monte de lugares, às vezes eu preciso de um carro confortável. Eu me lembro de ter um carro 1000 cilindradas sem ar-condicionado, que era uma bênção. E um dia
Num acidente, uma pessoa me disse: pastor, se você tivesse um carro assim mais capaz, você ganharia duas coisas. Você ganharia um pouco mais de conforto, então você chegaria descansado nas viagens, e você ganharia um pouco mais de segurança, porque um carro que pode andar um pouco mais, ele pode te livrar numa determinada situação. E eu disse: sabe o que é verdade? E ontem, numa conversa, uma pessoa estava me dizendo: pastor, eu acho que esse carro aí, ele não é muito seguro. Em determinadas situações, ele te deixa numa situação complicada, você precisava de um carro melhor. E eu falei: você sabe que é verdade? Porque, na verdade, eu já estou com um carro muito melhor. Mas ele estava me apontando um outro ainda melhor, para eu ficar mais seguro. E, sabe, a gente pensa assim o tempo todo. O salmista está falando dessas coisas. Deus usa coisas para socorrer a gente. Às vezes, para nos proteger, Deus manda um carro melhor. O salmista está falando de Deus, que na hora da batalha do seu povo contra um adversário, Deus liberou uma graça sobre o exército. Deus tocou o coração de gente que se alistou, e quando o rei foi para a guerra, ele percebeu que Deus tocou o coração dos guerreiros, e agora ele tem um exército poderoso para ajudá-lo, porque Deus moveu o coração dos guerreiros. Tantas vezes Deus deu vitória sem guerreiro algum, mas dessa vez ele mandou guerreiros. Ele, na sequência, diz que numa outra situação, o exército estava no meio da batalha, e o povo clamou ao Senhor, e Deus mandou um homem, um só. Sabe, tipo Sansão assim? Um homem, um guerreiro poderoso, forte. Eu não sei se vocês sabem, mas numa batalha, Sansão, armado com uma queixada de jumento, ele venceu 1000 soldados filisteus que estavam armados com espada, lança e escudo, e eram guerreiros experimentados na batalha. Sansão sozinho derrubou 1000. Ficou famosa essa batalha. Deus muitas vezes levanta um homem poderoso, um homem destro, um homem inteligente, um homem capaz, e usa esse homem para fazer a vitória vir. Ele está falando que às vezes Deus usa um cavalo. Sabe, eu estou precisando fugir do meu inimigo, o meu inimigo vem, e eu não tenho força nas pernas para correr. E então, do nada, de algum lugar, aparece um cavalo forte, robusto, capaz, veloz. E aí eu monto num cavalo, e pernas do cavalo, para que te quero? E quando o inimigo me procura, eu estou longe, porque Deus mandou um cavalo. E sabe, a gente não pode ignorar que às vezes Deus manda um exército, que às vezes Deus manda um guerreiro poderoso, Deus manda gente capaz, gente com capacidades especiais para fazer o milagre acontecer, que às vezes Deus manda recursos como um cavalo. E sabe, ontem quando aquele irmão lá em Vila Velha me falava de um carro melhor, eu estava pensando nisso. Será que Deus está querendo me dar um recurso a mais? Um recurso que me resolva melhor? Talvez Ele esteja. Isso me lembra uma história que provavelmente você já deve ter ouvido, mas finja que não ouviu. Finja que é nova para você. Uma história de um indivíduo que estava no meio de uma grande enchente, e ele começou a orar para Deus socorrê-lo e Deus salvá-lo da enchente. E a enchente começou a encher a casa dele, e ele subiu nos móveis e começou a orar para Deus salvá-lo. E então um barco passou e disse: vim salvar você. E ele disse: não, não vou com você, porque Deus vai me salvar. O barco foi embora. Daí a pouco apareceu uma pessoa num iate, um barco melhor, e a água já tinha subido, já estava bem mais alta, e ele disse: não, não vou, porque Deus vai me salvar.
Daqui a pouco a água chegou no teto da casa e ele já estava a ponto de se afogar. E então veio um helicóptero e ele diz: eu não vou com o meu helicóptero porque Deus vai me salvar. Então a água subiu, cobriu a casa, ele morreu afogado. E aí foi para o céu, porque apesar de ser problemático, ele estava salvo. E aí quando ele chegou no céu, ele estava revoltado. Ele disse: Senhor, eu confiei em Ti. Eu confiei no Senhor, eu confiei na Sua palavra, e o Senhor me deixou morrer naquela enchente. Então Deus disse: meu filho, eu te mandei um barco, você não foi. Eu te mandei um iate, você não foi. Eu te mandei um helicóptero, você não foi. Você queria o quê? Essa história ajuda a gente a entender que Deus usa coisas, usa pessoas, usa situações, usa um cavalo poderoso para nos salvar. Ele usa um exército para nos fazer vencer. Ele usa um guerreiro ou uma pessoa com uma capacidade intelectual maior para socorrer a gente. E que Deus usa essas coisas. Eu fico perguntando às vezes por que Deus usa coisas, por que Deus usa pessoas, porque Ele cria situações quando Ele pode simplesmente se manifestar e fazer o milagre. Penso que uma das coisas que Deus quer dar a nós é a oportunidade de decidir se a gente quer acreditar de verdade nele ou não. Porque quando Deus manda um guerreiro poderoso para nos socorrer, a gente pode dizer: foi Deus que me socorreu. Ou a gente pode dizer: esse cara é bom demais, é inteligente demais, é sábio demais, é poderoso demais, ele é forte demais, foi ele que me salvou. Ou Deus me usou. Sabe, Deus usa coisas, Deus usa pessoas. Lembro de uma história que eu prefiro chamar de história, porque eu não sei a origem dela e eu não sei se foi verdade. Mas a história é sobre uma mulher que estava sem alimento em casa e ela era crente. E ela ligou para a rádio evangélica e conversando na rádio com o locutor, ela falou, pediu oração, pediu ajuda. E aí alguém ligado ao satanismo, alguém que queria zombar de Deus, escutando pela rádio, disse: eu vou pregar uma peça nessa crente agora. E preparou uma cesta recheada, comprou muita coisa e mandou tudo que a mulher precisava e pediu que as pessoas que fossem entregar a compra para ela dissessem para ela, quando ela perguntasse quem mandou, falasse para ela assim: foi o diabo que mandou. Eles queriam pregar uma peça e dizer: a mulher está lá orando, eu vou mandar e vou falar que foi o diabo, pegar ela. Então quando os carregadores chegaram com as compras e colocaram na casa da mulher, ela nem agradeceu, já ia fechando a porta. E aí os carregadores, preocupados, porque tinham de dar o recado, disseram para ela: a senhora não vai perguntar quem mandou? Ela disse: eu não vou, porque eu já sei quem mandou. Foi Deus quem mandou, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Obrigado porque vocês riram, eu sei que vocês já sabiam dessa. Obrigado. Mas essa história também ilustra que Deus usa, às vezes, até o diabo. E por que Deus muitas vezes usa o diabo para socorrer a gente? Para dar a gente a opção de decidir se a gente quer confiar que Ele está nos socorrendo. O salmista, ele está falando disso. E ele diz assim: o Senhor está lá dos altos céus. Versículo 13. E Ele está observando a humanidade, e do seu alto trono Ele contempla todos os habitantes da terra. É Ele que forma o espírito deles, de todos eles. Ele conhece o que fazem. E aí Ele diz assim: não é o exército que respondeu ao clamor do monarca que o socorreu, fui eu. O rei ganhou a vitória porque veio um exército grandioso, e o rei ficou com os olhinhos brilhando, porque ele fez um apelo, ele chamou os soldados do reino: venham guerrear a nossa guerra pela nossa nação, pelo nosso povo.
Ele tinha uma expectativa de que 1/3 das pessoas iriam responder, mas 3/3 responderam e vieram. E de repente ele olha uma multidão de guerreiros e ele sabe: vou ganhar a batalha. E ele ganha. Quem tocou o coração de todos aqueles homens para virem à guerra? O Senhor. Não foi ele, não foi a voz dele, não foi o comando dele, não foi a inteligência dele, não foi a empatia dele no coração dos soldados. Foi o Senhor que moveu todos aqueles soldados. E se o Senhor dessa vez quisesse que 1/3 dos soldados viessem, e Deus quisesse fazer um milagre e dar a vitória para ele nessa batalha apenas com 1/3, ele o faria, e ainda seria Deus. Sabe, o salmista está dizendo assim: Deus usa coisas para nos socorrer, mas a vitória não vem das coisas. Deus usa pessoas para nos socorrer, mas a vitória não vem das pessoas, vem do Senhor. E por que Deus usa essas coisas? Porque Ele quer que eu e você decidamos acreditar. Sabe, como aquela mulher que o indivíduo fala: foi o diabo que mandou. Pode até ser, mas ele está trabalhando para Deus. E não, eu não estou dizendo que você não deve ser grato àqueles que são usados por Deus para te socorrer. Não, não é isso. O que eu estou te dizendo é que todas as vezes que você pula a Deus para confiar naquele que veio imediato, naquele que Deus está usando, você cancela Deus da equação e Deus para de operar. E quando Deus para de operar, você descobre que sem Deus as coisas não funcionam. Sabe, imagina Sansão acreditando que a vitória dele estava numa queixada de jumento mágica. E vai Sansão e derrota 1000 guerreiros com aquela queixada de jumento. Ele diz: essa daqui é da boa, é a queixada da sorte, porque ela é mágica, porque ela tem poderes. E aí ele guarda a queixada, e na próxima batalha vai Sansão com a queixada. E os soldados o prendem, o espancam, o machucam, porque não tem nada na queixada, é Deus. Por outro lado, você não pode fazer como o cara que estava no topo da casa, esperando Deus o livrar, quando Deus manda coisas, e você descartar as coisas, descartar as pessoas, descartar as soluções que Deus está mandando. Decidir confiar em Deus implica não ir para nenhum dos dois extremos. Decidir confiar em Deus implica aceitar quando Deus manda socorro de um lugar que você não espera. Mas implica também aceitar que o objeto do socorro não é o socorro. Seu socorro vem de Deus. Sabe, Deus adora diversificar. E sabe por quê? Porque quando Ele faz milagre de um jeito, a gente descobre como é que Ele faz. Não, Ele faz assim. Então, quer saber? Eu vou na próxima vez, eu me lembro da pessoa que encostou Deus na parede. Ele era novo convertido, estava numa encrenca, e ele disse: Senhor, se o Senhor não fizer o que eu estou te pedindo, eu vou rasgar a minha Bíblia. E aí o milagre aconteceu, e ele testemunhou na igreja. Meu irmão, o negócio é encostar Deus na parede, porque Deus valoriza pessoas ousadas. Deus quer que você seja ousado. Eu encostei Deus na parede, Ele me ouviu. Sabe quantas pessoas aquela noite encostaram Deus na parede? Provavelmente a igreja inteira, porque nós adoramos saber que botão apertar. Nós adoramos saber o que nós vamos fazer para controlar Deus. Sabe quantas daquelas pessoas foram bem-sucedidas em encostar Deus na parede? Nenhuma delas. E esse indivíduo, na próxima vez que ele encostou Deus na parede de novo, não deu certo. Sabe por quê? Deus não gosta que você ache que sabe quais as palavras mágicas. Não tem nada a ver com palavras mágicas. Deus não gosta que você ache que controla Ele. E Deus não gosta que você ache que controla coisa nenhuma. Por isso o salmista está dizendo: não é o exército que deu vitória para o rei,
não foi o guerreiro, a força ou a inteligência do guerreiro que deu solução para o problema, não foi o cavalo que produziu livramento. Quando aquele irmão lá em Vila Velha estava me dizendo que eu preciso de um carro melhor, talvez Deus queira me dar um carro melhor, mas nós tendemos a achar que a solução está no carro melhor, e não está. Sabe por que eu não morri em um acidente durante todos esses anos em que fico para baixo e para cima de carro? Porque Deus me guardou. E algumas vezes Ele me guardou usando a capacidade do carro. Outras vezes Ele me guardou apesar dele. Às vezes Ele me guardou enviando o anjo. Às vezes Ele me guardou sem anjo nenhum. Ele diversifica para que eu não ache que eu saiba qual é o botão que aperta. Escuta isso. Toda vez que você achar que sabe que botão apertar, Deus vai propositadamente fazer seu botão falhar. E você vai apertar o botão e não vai dar em nada. Porque Deus quer que você saiba que a solução, a vitória, a resposta é Deus e não aquilo ou aquele que Deus usa. O versículo 18 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre os que firmam toda sua esperança em suas misericórdias. Quando ele diz que Ele está esperando que você firme toda sua esperança na misericórdia dEle, significa que algumas vezes você vai colocar parte da sua esperança em Deus e a outra parte na sua esperteza. Parte da sua esperança em Deus e a outra parte naquele que Deus enviou para te ajudar. De vez em quando, as pessoas me procuram e não me acham. E na medida que o tempo passa, mais de vez em quando, esse de vez em quando vai ficando um pouco mais. E outro dia uma pessoa muito de perto me disse: pastor, eu procurei você e não achei. E aí eu resolvi uma questão que precisava resolver. E ela me contou a questão. E quando ela me contou, eu disse para ela: ainda bem que você não me achou. Por quê? Porque se eu te achasse, se você tivesse me achado, eu teria te dado direção diferente dessa que você fez. Mas pastor, então eu fiz a coisa errada. Não, você fez certa, eu é que ia estar errado. Deus não deixou você me achar. Mas e se eu tivesse te achado, pastor? Então eu teria te dado a direção certa. Sabe o que eu estava dizendo para ela? Eu estava dizendo para ela: a solução da sua vida é Deus. Às vezes Ele usa amém, às vezes não. O Deus da sua vida se chama Yahvé e não Josimar Ramos. Mas o Deus da sua vida se chama Yahvé, não dinheiro. Embora muitas vezes Deus te mande dinheiro para resolver seus problemas. A solução da sua vida se chama Yahvé e não marido, embora muitas vezes Deus use o marido para resolver as coisas. A solução da sua vida se chama Yahvé e não esposa, embora muitas vezes Ele use esposa para resolver sua vida. Sua solução é Deus. Ele é sua solução. Ele diz, no versículo 19, ele diz que Ele vai te livrar da morte e Ele vai garantir a vida, mesmo em épocas de fome. Esse versículo 19 está falando que sua vida está constantemente em perigo, por causa de doenças, por causa de acidentes, por causa de problemas, por causa de dificuldades, por causa de violência, por causa de maldades no mundo. Sua vida está sempre em perigo. Quem impede que a sua vida sucumba? Deus. Mas Ele diz que a sua vida precisa ser sustentada. Quem envia o sustento? Água, ar, comida, sustento, transporte. Nós precisamos de coisas
para fazer a vida funcionar. A gente precisa de comida, a gente precisa de água. A gente precisa de alimento, a gente precisa de cama para dormir, a gente precisa de descanso, a gente precisa de tempo, a gente precisa de vida, a gente precisa de relacionamento. E o versículo 19 diz que Deus não só livra você daquilo que tenta te matar, mas Ele também sustenta a sua vida te dando tudo que você precisa. Tudo vem dEle. Às vezes Ele manda o diabo te levar uma cesta, mas é Ele que está mandando, porque até o diabo obedece quando Deus manda. Ele é a fonte. O perigo é que você não ponha toda sua esperança na misericórdia do Senhor. O versículo 21 diz assim: o Senhor, ou no Senhor se alegrará o nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. O versículo 22 diz: derrama sobre nós tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti depositamos. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que quando o bicho pegar, quando a coisa encrencar, sua solução está nele, só nele, apenas nele. E a sua fé precisa ser colocada só nele, apenas nele. Sua esperança tem que estar depositada só nele, apenas nele. E sabe o que isso significa? Significa que você pode se agarrar ao instrumento que Deus está usando para te socorrer e transformar esse instrumento em divindade e tirar Deus do jogo. E Deus bondosamente vai fazer isso falhar para o seu bem, seja o que for. Deus faz o exército falhar, Deus faz o guerreiro falhar, Deus faz o cavalo falhar, Deus faz o pastor falhar, Deus faz o carro falhar, Deus faz o dinheiro falhar, Deus faz tudo, seja lá o que for, que você está confiando falhar. Para quê? Para te dar a chance de pegar essa confiança e colocar nele e só nele, pegar essa esperança e colocar só nele, pegar essa fé e colocar só nele. E então Deus vai usar coisas para cuidar de você. Sabe, tem algumas coisas que a gente não percebe que acaba ocupando o lugar de Deus, embora foi o próprio Deus que usou para nos socorrer. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, e ele fala sobre a condenação que veio sobre os homens, no capítulo 1. E aí, aquele é o texto, famoso texto, onde Paulo condena a homossexualidade. Mas, quando Paulo condena a homossexualidade, junto com outros pecados ali, no capítulo 1 de Romanos, ele imediatamente antes estabelece que tudo isso começa com um problema: o grande afastamento do homem de Deus, que vai para níveis infernais, começa com um ponto que nós não valorizamos. Começa assim: e o homem colocou a criatura no lugar do Criador. Sabe, quando Deus usa o dinheiro para te socorrer, o dinheiro é criatura. Quando Deus manda alguém te proteger, esse alguém é criatura. Quando Deus usa o cavalo para te dar fuga, esse cavalo é criatura. Quando Deus levanta um exército para te dar ajuda, esse exército é criatura. Você não pode colocar a criatura no lugar do Criador. Aquela mulher, que eu não sei se a história é verdadeira, ela estava exatamente fazendo isso. Satanás é uma criatura. Se Deus quiser, pode usá-lo para me socorrer. Ou não. Fulano, Beltrano, isso ou aquilo, é criatura. Sabe, a coisa mais grave que você pode fazer na sua vida é colocar a criatura no lugar do Criador. É colocar aquilo que te socorre como seu Deus. Porque tudo que te socorre
é ferramenta de Deus. Pastor, como é que eu vou saber? Não é uma questão de saber. É uma questão de querer acreditar nisso. E a questão sempre foi essa. De Gênesis a Apocalipse, a questão é sempre essa. Deus nunca é claro o suficiente para te dar a opção de crer. Qualquer um que quiser provar que não é Deus que está operando, vai conseguir. Mas você pode decidir crer que é Deus que está operando, que foi Deus que te socorreu. Cito a história daquela mulher da rádio para te ajudar a perceber que ela podia se frustrar e dizer: cadê Deus que me abandonou, que deixou esses incircuncisos do inferno, incrédulos, zombarem de mim? Talvez se eu estivesse no lugar dela, tivesse me sentido assim. Mas eu me admiro, me orgulho, se a história for verdadeira, eu parabenizo essa mulher, porque ela decidiu crer em Deus. O salmista está dizendo que quando você toma essa postura, a postura de acreditar que Deus está no controle, a postura de acreditar que Deus está usando o que Ele quer usar para me socorrer, nada, absolutamente pode dar errado quando Deus está no controle. As coisas vão se encaixar. Como que Ele vai fazer? Não sei. Às vezes vai usar o diabo para me socorrer. Às vezes vai usar o dinheiro. Às vezes Ele não vai usar nada. Porque, irmãos, nós somos desses que acreditam que paralíticos andam, que surdos ouvem, que cegos enxergam, que órgãos são criados. Outro dia uma pessoa me contou uma história de um milagre de uma irmã que recebeu oração para gerar e ela não tinha útero, não tinha órgãos reprodutores. Mas a pessoa que me contou isso zombando, porque ela ouviu essa história é antiga. E a pessoa recebeu oração, e aí zombaram da mulher, zombaram da pessoa que orou, porque orou por uma pessoa que não tem útero, que não tem trompas, que não tem ovário, para ela gerar filho. E não é que a mulher ficou grávida e gerou uma criança? A gente acredita que mortos são ressuscitados. A gente acredita que mulheres que não têm órgãos reprodutores dão à luz a filhos. A gente acredita que gente condenada, perdida, pode ser salva. A gente acredita no sobrenatural de Deus se manifestando em nossos dias. Mas acima de tudo isso, a gente acredita que Deus não tem rédea, que você não aperta os botõezinhos dele, que você não controla ele, que você não diz: Deus, agora você vai fazer assim, e agora você vai fazer assado, e hoje você faz desse jeito, e amanhã você faz daquele. Nós acreditamos que Deus não dá sua glória para ninguém, que o lugar dele é dele. E que quando eu me aproximo de Deus, eu me entrego e deixo Ele decidir quem, o que, como, de que jeito Ele vai me abençoar. E seja lá o que for que Ele fizer, eu me rendo e digo: esse é o meu Deus. Se tiver que morrer, eu morro crendo. Deus está socorrendo você com certeza, porque é Ele quem derrama sobre nós a sua bondade. Mas Ele derrama sobre nós a sua bondade em proporção às esperanças que depositamos só nele. No que você está depositando as suas esperanças? Pastor, eu estou orando para Deus mandar dinheiro. E você quer dinheiro para quê? Para resolver um problema. Então, fala para Deus do problema e deixa Deus resolver se Ele vai te mandar dinheiro ou se Ele vai resolver de outro jeito. Porque às vezes Ele quer te mandar dinheiro mesmo. Eu me lembro de uma pessoa que estava com uma dívida alta. E por causa daquela dívida, ela estava impedida de fazer uma transação que ia ser uma bênção para a vida dela. E ela começou a orar para Deus mandar dinheiro para ela pagar a dívida e poder fazer aquela negociação. Ela orou por um determinado tempo,
faltando pouco tempo para nova transação se efetivar, o banco ligou para ela e disse que aconteceu uma situação lá e que era para ela ir lá assinar a documentação porque a dívida foi cancelada. Deus não mandou dinheiro. Ele resolveu o problema. Então, você não pode se apegar à ferramenta. Você precisa se apegar a Deus. O texto diz: derrama sobre nós tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em Ti depositamos. Você está esperando no quê? Você está confiando no quê? Você está decidido a deixar Deus fazer? Ou você já apresentou o plano direitinho para Ele? Como que você quer que Ele faça? Eu quero desafiar você a desistir dos seus planos e deixar Deus fazer um milagre. Decida confiar só nele. Decida acreditar só nele. Quem Ele vai usar? Como? Quando? De que jeito? Em que hora? Em que momento? Deixa Ele fazer. Só aquieta seu coração e se entrega. Se livrar disso implica em desmontar a sua necessidade de controle. Controle é uma desgraça que opera na alma de todo ser humano. Todo ser humano tem algumas gotas de necessidade de controle operando na alma dele. E todas as vezes que as coisas parecem que vão dar errado, a necessidade de controle grita e nós arranjamos ferramentas que nos dizem que agora vai dar certo. Eu quero desafiar você a abrir mão da sua necessidade de controle, entregar seu controle para Deus. Deixa Deus fazer. Deixa Deus ser Deus.